Alô, 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 alô. Seja bem-vindo mais uma live, mais uma aula, mais um encontro referente ao Imposto de Renda Pessoa Física 2025. Antes de mais nada, me chamo Professor Jorge Barros e aqui, certo? Sou contador e professor. Aqui ao meu lado, as redes sociais, iniciando esta aula aqui para você que tem interesse em aprender sobre o Imposto de Renda Pessoa Física 2025, tá? Primeiramente, uma boa noite a você. Em seguida, peço para que você, de forma gratuita, se inscreva no meu canal, comente, dê um joinha ou dê um dislike caso não goste, mas se inscreva. A única coisa que eu peço a você neste vídeo é para se inscrever, beleza? São exatamente sexta-feira, 21 de março, há poucos dias após a liberação do programa do Imposto de Renda, há quase uma semana da publicação das instruções normativas do Imposto de Renda, e hoje eu trago uma das que provavelmente, seja a maior dúvida. Quem precisa e quem não precisa declarar o Imposto de Renda? Dúvidas para estudantes de contabilidade, dúvidas para alguns contadores em imersão nesse ramo, início, em transição da faculdade para a prática contábil, dúvida para o contribuinte, dúvida para o administrador, enfim, é uma dúvida talvez seja mais comum desta declaração. Dito isso, vamos iniciar a nossa pequena aula de hoje, tá? Acredito que vai ser um pouco mais rápida do que as anteriores. E não se esqueça, se inscreve aqui no meu canal. Durante esse ano de 2025 eu vou falar muito sobre microempreendedor individual, muito sobre setor fiscal e bastante, até maio, tá? Até maio eu irei falar muito sobre declaração do imposto de renda, tá? Então segue aqui. Segue minhas redes aqui, e Instagram, YouTube, Facebook, X, antigo Twitter, TikTok e o Threads, tá bom? Segue aí e vamos que vamos. Aqui, quem precisa e quem não precisa declarar imposto de renda. Primeiro detalhe que eu tenho a falar aqui sobre esse tema, sobre este tema, existe uma grande diferença entre quem precisa declarar e quem é obrigado a declarar. Tá? Obrigado, você deixando bem claro logo a primeiro momento, nesse primeiro propósito nosso. Obrigado é aquele que, de acordo com a lei, se tiver de acordo com as atribuições da instrução normativa, tiver naquela linha de ultrapassar o limite de isenção, você é obrigado a declarar, infelizmente ou felizmente, tá? Ultrapassou a linha de isenção de um daqueles tópicos da obrigatoriedade a declarar, seja bem-vindo, você vai ser obrigado a declarar imposto de renda. Agora, quem precisa? Eu afirmo aqui sem nenhum problema, todos precisam declarar imposto de renda. Por quê, professor? Porque o imposto de renda, a declaração do imposto de renda, ela é do período anual. Quando você vai efetuar um cadastro bancário, algo que envolva renda, a primeira informação que o gerente pede, voltada à sua comprovação de renda, é esse negocinho chamado declaração do imposto de renda. Dito
compartilhe aqui. E minhas redes sociais, me sigam. Caso queira entrar em contato comigo, aqui meu WhatsApp, diretamente do estado do Ceará, pode falar. Sou igual à Justiça do Brasil, eu tardo, mas não falho a responder, tá? E aqui meu e-mail, caso você queira receber esse material, certo? Vamos adiante. Aqui é o grupo, aqui é o QR Code para você que está assistindo, do grupo de cursos profissionalizantes. Todo mês, nesse primeiro semestre de 2025, nós teremos diversos cursos, tá? Cursos iniciando com declaração de imposto de renda, curso referente ao especialista em MEI, curso voltado à legalização de empresas, curso voltado ao setor fiscal e ao setor pessoal, tá? Basta você apontar a câmera do seu celular e entrar neste grupo. Professor, não consigo ler o QR Code. Entre em contato comigo via WhatsApp que a gente desenrola da melhor forma. Bom, eu te mando o link do grupo. Perfeito? Vamos que vamos. E aqui a gente já dá início ao que tanto é esperado aquele profissional da contabilidade, aquele profissional, na verdade, para o estudante, né? O estudante de contabilidade, para algumas pessoas que gostam de adquirir conhecimento e ganhar uma renda extra. Chegou o grande momento, a declaração de imposto de renda. E como de costume, todo ano sai uma instrução normativa. Uma instrução normativa da qual, ela fala sobre as orientações, as instruções sobre a declaração referente a esse ano aqui, tá? A instrução das normas, beleza? Okay? Então, a instrução 2255, vou até grifar aqui, ó, 2255 de 2025, ela repassa as situações sobre a declaração do ano de 2025, referente às informações do ano de 2024. Vamos ver aqui o que é que foi que mudou. Já tivemos mudança aqui, certo? Primeiro item. Quem recebe rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 33.888. E o que são esses rendimentos tributáveis? Está aqui abaixo. São salários, horas extras, aposentadoria e rendimento de aluguel. Como assim, professor? Se você tem um rendimento de aluguel, se você recebe receita de aluguel dos seus imóveis, isso tudo comprovado, o inquilino declarando essa despesa de aluguel, você tem que declarar também aqui, ó, no imposto de renda da pessoa física, pois o rendimento de aluguel é um rendimento tributável, tá? Então, todo ano é feito essa declaração de ajuste anual, tá? Que a gente chama de DAA, certo? DAA, declaração de ajuste anual. Para quê? Para saber se você vai, se ao decorrer do ano anterior, se ao decorrer do ano calendário das informações, que no caso é 2024, você vai ter que pagar imposto a mais ou se vai ter imposto a restituir. Isso é o significado da declaração de ajuste anual. Deu para compreender? Na próxima aula eu vou explicar bem melhor sobre essa declaração de ajuste anual, o conceito e uma prática, tá bom? Recebeu rendimentos isentos, tá? Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte.
Quando ocorre essa palavra na fonte, ela significa o quê? Naquele ato, tá? E o que é que acontece? Cuja soma foi superior a quanto? A 200 mil. Aqui não houve alteração não, tá? Referente ao ano de 2000, a declaração de 2024, não teve nenhuma alteração. Vamos aos exemplos. Lucros, dividendos, indenizações, sejam elas por acidente de trabalho ou rescisão contratual, e o FGTS, aquela multinha, herança e doações. Todos esses exemplos estão classificados nessas categorias acima que eu falei: rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, tá? Eu vou usar aqui esse exclusivamente na fonte, bem aqui, ó, na rescisão contratual. Quando, por exemplo, você recebe uma bolada na rescisão, uma rescisão aí de valor líquido de 25 mil reais, por exemplo, já vai estar ali naquele corpo do TRCT, termo de rescisão de contrato de trabalho, os descontos. Isso significa o quê? Que aquele desconto de imposto de renda retido na fonte, de INSS, ele já foi o quê? Tributado na fonte, naquele momento. Beleza? E serve para as outras situações, como rendimentos isentos, lucros e dividendos, não tributáveis, herança e doação, por exemplo. Tá bom? Então, caso você tenha tido rendimentos isentos, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte, cuja soma, atentem-se, cuja soma, aqui em cima também, cuja soma for superior a 200 mil, você sim é obrigado a declarar. A soma, tá? Observa, se você teve lucro, dividendo, uma indenização de rescisão contratual, recebeu uma herança e uma doação, juntou tudo isso aqui numa panela só e ultrapassou o valor de 200 mil, você está obrigado a declarar imposto. Beleza? Vamos para o terceiro item. O que é que o terceiro item diz aqui, ó? Aqui, o terceiro item fala o quê? Teve até 31 de dezembro a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua. Terra nua aqui, para deixar bem claro, significa terreno, tá? Terreno, certo? Terreno. Beleza? Total superior a 800 mil. Aqui houve alteração. Salvo engano, em 2024 era até 400 mil. Aumentou bastante aqui. Dobrou, né? Praticamente dobrou. Tá? Perdão. Então, o que são esses exemplos de posse ou propriedade e direitos? As aplicações é um tipo de direito. Tá? Vou colocar aqui o D de direito. Investimentos também é um direito que você tem. Imóveis, aqui sim, são bens. Veículos são bens, tá? São bens, certo? Participação societária, aqui são bens também, tá? Dito isso, ultrapassou a soma novamente, tá? A soma, é bom se atentar a isso. A 800 mil, certo? Ok? Sobre aplicações de investimento em imóveis, veículos, participação societárias, você é obrigado a declarar. Obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto. O que é que significa esse ganho de capital? Muito fácil. Comprei um carro, tá aqui. Comprei um carro por 100 mil. Vendi por 250. Eu tive um lucro nessa venda, nessa alienação de bens, no valor de 150 mil. Eu tinha esquecido o exemplo. De 150 mil.
tá? Se você teve esse lucro, que para a declaração do imposto de renda a gente chama de ganho de capital, sim, você tem que declarar imposto de renda, tá? Isso serve tanto para venda de imóveis e ações. Ok, beleza? Vamos adiante, vamos prosseguindo. Quem optou pela venda de imóveis com a isenção do imposto de renda, por utilizar o lucro da venda, a gente pode falar do ganho de capital, para aquisição de novo imóvel residencial em 180 dias. Tá aqui de uma maneira resumida, em 6 meses. Tá? Sim. Tá? Quem optou pela venda de imóveis com isenção do imposto de renda, por utilizar aquele lucro, aquele ganho de capital na venda do imóvel, para adquirir outro imóvel, e esse imóvel tem que ter como característica ser residencial, no prazo de 6 meses, você tem que declarar. Tem que declarar por quê? Para comprovar a isenção do imposto de renda. Passou 180 dias, 181 dias, professor, você vai perder a isenção. Tá? Isso aqui é interessante, principalmente para aquela galera, para aqueles contribuintes que gostam de trabalhar com essa venda de imóvel, né, constante, que tem que transacionar, tem que fazer o ITBI e por aí vai. Tá? Então é interessantíssimo atentar para esse tópico, principalmente com a questão do período. Tá? Do período. Beleza? Os trabalhadores rurais que obtiveram receita bruta superior a 169.440, tá? Aquele trabalhador rural que a gente chama, que a gente meio que considera autônomo, né? Que a gente chama carinhosamente de autônomo, tá? Grande parte dos trabalhadores rurais continua ainda sendo autônomos, tá? E aí elaboram o Carnê-Leão este que nós teremos aula aqui também. Eu irei falar sobre o Carnê-Leão e Receita Saúde na outra semana, na próxima semana, na outra, tá? Então, prestem atenção, tá? Atividade rural, e essa atividade rural ela tem que ser comprovada, ok? Caso tenha aqui para aquela galera investidora, operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, vulgo investimentos, acima de 40 mil. Ou, caso não tenha, tá? Vamos entender aqui o português bem dizido, como diz o matuto. Ou tem operações que foram sujeitas ao recolhimento do imposto. Se não for acima de 40 mil, mas mesmo assim foi sujeito ao recolhimento do imposto, você tem que declarar. Compreendido? Quem passou a condição de residente no Brasil, isso mesmo, quem passou a condição de residente, de ter uma residência, de morar definitivamente no país, até dia 31/12/2024. Essa pessoa, esse contribuinte, ele se torna obrigado a declarar. Beleza? Quem atualizou bens imóveis no valor de mercado sob um ganho de capital diferenciado de apenas 4% até dezembro de 2024, essa é uma lei nova do qual eu vou fazer uma live exclusivamente para falar sobre essa lei aqui, tá? Interessante, tá? Andei dando uma lida, interessantíssimo, tá? É muito importante as pessoas, principalmente que trabalham com essa, tenham renda, não é nem que trabalham, que possuam renda com venda de imóveis ou então atualização de valor de imóveis, tá? É importante dar uma lidazinha e entender isso aqui. Por isso eu vou fazer uma livezinha exclusivamente só para essa lei aqui. Ok? Vamos adiante. Hoje ser uma livezinha rapidinha. Quem teve rendimentos no exterior, tá? De aplicações financeiras, de lucros e dividendos
tá? Rendimento no exterior, passaram a ser tributados de forma definitiva na declaração do imposto de renda sobre a alíquota de 15%. Antes era variável, antes, tá? Deixou de ser, certo? Deixou de ser variável. E também era mensal, deixou de ser, pois ela será anual na declaração. Menos trabalho, tá? Menos trabalho, tá? Esse item é para quem de fato teve rendimento no exterior, seja como aplicações financeiras, lucros ou dividendos de recebimento das empresas, tá? Antes era de forma mensal. Houve uma mudança na legislação e a transformou como anual. E também fixou o valor da alíquota de 15%. Ok? E aqui está o rapaz, hein? Aqui está o rapaz de olho. Quem estiver obrigado a declarar e não declarar, ele está só olhando aqui, viu? Está só olhando para abocanhar o contribuinte que não quer declarar. Vamos adiante. Agora eu vou falar alguns itens voltados à instrução normativa 2255, tá? De 2025. Vamos falar completinho, né? De 2025. O que é que o senhor vai falar? Vou falar do período de entrega, que é importantíssimo saber, tá? E digo logo, aqui já tem uma questãozinha e você que já declara, fazendo um comparativo com o ano passado, houve uma mudança. Só beber uma aguinha aqui. O que é que acontece? Ano passado, a entrega, né, em 2024, a entrega iniciou no dia 15/3 e foi até o dia 31/5. Tá? 31/5. O primeiro ponto a se falar é que aqui, ano passado, teve muito mais dias. Muito mais dias, um prazo, de fato, maior do que o deste ano, 2025. O início da entrega foi agora, começou agora dia 17 de março, a partir das 8 horas da manhã. O término será no dia 30 de maio até as 11h59. Detalhe, quem tiver obrigado a declarar e entregar fora desse prazo, vai pagar o quê? Uma multa. Uma multa por atraso na declaração. Certo? O valor de 165 e uns quebrados. Confesso que agora eu esqueci, mas deixa eu olhar aqui, né? Olhar aqui rapidinho. Multa e RPF. 165,74, tá? A multa mínima é essa, tá? A multa ela pode aumentar de acordo com o quê? Com o valor do imposto de renda devido. Então, atentem-se ao prazo, tá? Isso aqui é importante. Vá avisando aos seus clientes, vá avisando aos seus familiares do qual você declara o imposto de renda e, principalmente, aos meus colegas de profissão, aos meus colegas contadores, que nós sempre deixamos a nossa por último. Atentem-se ao prazo, tá? E aqui o cronograma, né? Uma das mudanças do imposto de renda 2025 que gerou polêmica, né? Polêmica grande, tá? Polêmica, certo? Polêmica e polêmica, tá? Aqui, o cronograma iniciou no dia 13 de março, tá? 13 de março, de fato, foi onde teve a publicação da instrução normativa, essa do qual eu demonstrei, a 2255, e a liberação do programa. Beleza, isso aqui é comum. Receita Federal faz a liberação
a publicação da instrução normativa e libera o programa. No dia anterior, no dia 12, né, só para deixar claro, no dia 12/3, nós tivemos uma live da Receita, certo? Falando sobre a instrução normativa que será publicada no dia seguinte, no dia 13. Tá? No dia 17 de março, no dia 17 de março, começou o início das transmissões. O que é que significa isso? O início dos envios da declaração. Tá? Envios. O que é que isso acontece? Aqui já começa a poluir. A partir do início da transmissão. Por quê? Porque a partir do dia 1º de abril, isso é 14 dias após a Receita Federal iniciar as transmissões, né, liberar os envios, as transmissões da declaração do imposto de renda, ela vai implantar a solução online, que é o meu programa de imposto de renda, de forma online. E aqui talvez seja o tiro no pé da Receita Federal deste ano, tá? É uma opinião minha, eu não vou refutar minha opinião, mas aqui foi um erro absurdo, tá? E a liberação da declaração pré-preenchida. Essa pré-preenchida é aquela que a gente usa o gov.br e já vem com inúmeras informações. Um detalhe, tá? 14 dias, 15 dias após o início das transmissões, a declaração pré-preenchida, ela tem um caráter de maior certeza ao contribuinte. Por quê? Porque eu tenho a senha do gov.br, eu tenho um nível ouro ou prata, eu importo essas informações pré-preenchidas no meu programa, eu só vou conferir com a documentação que eu possuo. E tem um a mais. O que é esse a mais? Quem transmite com a declaração pré-preenchida tem prioridade na fila de restituição do imposto de renda. Isso é, quem enviou dia 17 de março não vai ter tanta prioridade para quem enviou dia 1º de abril. Vocês conseguem entender? Quem enviou dia 17 de março, por mais ter enviado no mesmo dia que saiu, no dia 17, quem vai ter prioridade é quem transmitir primeiro a declaração pré-preenchida. Receita Federal do Brasil. Infelizmente, eu não... É difícil a compreensão do por que isso acontece, tá? Difícil mesmo, certo? Ok? Vamos prosseguir. Mais sobre o cronograma do imposto de renda. O vencimento da primeira cota, isso é, caso você tenha imposto de renda, né? Imposto de renda a pagar, se você for pagar à vista o valor em uma cota, isso é, em uma parcela, o vencimento é até dia 30 de maio, é até o último dia da entrega da declaração. Tá? Caso você parcele o valor do imposto de renda a pagar, certo? Ok? Será no último dia útil de cada mês. Então, no último dia útil de cada mês, você terá que solicitar ao seu contador ou você mesmo imprimir o valor, a guia, né, a DARF referente ao imposto de renda. Ok? Caso você não queira solicitar ao seu contador, caso você não queira imprimir, quer deixar no débito automático, um grande detalhe, você tem que transmitir a sua declaração até o dia 9 de maio, para ter o direito de colocar em cota única, né, em débito automático da primeira cota ou cota única até 9 de maio. Tá? Preste atenção, certo? Fale para o seu cliente ou você que vai declarar sua própria declaração que
que é até o dia 9 de maio. Beleza? Ok? E o vencimento do DARF referente à destinação, às doações, certo? Fundo de tutelares da criança, dos adolescentes e da pessoa idosa é até o dia 30 de maio, junto com o vencimento da primeira cota. Vamos adiante. Vamos falar agora, em vez de apagar, restituição. O que é que isso significa? As cotas, a gente entendeu que era imposto de renda a pagar. Aqui é imposto de renda a receber. Certo? Imposto de renda a receber. Deixa eu apagar aqui. A receber. Primeiro lote. Aquela galera que vai enviar com a pré-preenchida. 30 de maio. Segundo lote. Galera que vai... Idosos também. Aqui também vai idosos. Já a gente vai ver as características do cronograma de restituição. Terceiro lote. Quarto lote. Quinto e último. Ok? Essa daqui, galera da pré-preenchida que já enviou, provavelmente já vai receber. Restituição do imposto de renda. As prioridades para receber lá naquele primeiro lote. E olha só. Prioridades no lote da restituição. A maior prioridade para quem simultaneamente, observe só, simultaneamente, ao mesmo tempo, utilizou a declaração pré-preenchida e optou pelo recebimento da restituição via PIX. Isto é, para você ter uma prioridade na restituição, você tem enviar pré-preenchida e, caso tenha restituição, colocar na opção de recebimento da restituição com a chave via PIX, que no caso a chave via PIX é a chave CP. Ok, beleza. Se eu enviar só para preenchido e usar o banco, não vai estar na prioridade. Se eu usar só a restituição via PIX, não está na prioridade. Tem que ser a soma da pré-preenchida mais a opção pelo recebimento via PIX. E como ficou a restituição, né? A priorização da restituição? E após essa prioridade da pré-preenchida mais recebimento via PIX da restituição, idade igual ou superior a 80 anos, idade igual ou superior a 60 anos, deficientes e portadores de moléstia grave, cuja maior fonte de renda seja o magistério, utilizaram a pré-preenchida e optaram por receber via PIX, utilizaram a pré-preenchida ou optar para receber via PIX. E os demais contribuintes aqui abaixo, também conhecido como o restante, com todo carinho e sem nenhum tipo de desprezo, tá? Sem menosprezar ninguém. Mas o restante que não enviou via pré-preenchida, que não vai receber pela sua conta corrente ou poupança, enfim, vai ser lá para o quarto, quinto, último lote. Beleza? Vamos adiante. As formas de preenchimento da declaração. A mais comum, o programa gerador da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2025. Esse é o mais comum. É o programinha que você baixa no seu computador, notebook, enfim. Tá? E aí você declara o seu imposto de renda, certo? O download começou a partir do dia 13, como a gente viu, e a transmissão a partir do dia 17. Beleza? Vou aqui. Vamos continuar. E se você não quer baixar, quer fazer pelo tablet, quer fazer online, não quer baixar programa, gerador, tem medo de vir vírus, que é muito difícil, impossível, é muito forte, mas é muito difícil. É uma nova solução online que vai estar liberada a partir do dia 1/4, como vocês viram. Ela vai servir tanto para computador, basta você ter internet ou navegador, e para dispositivos móveis, celular, tablet. Eu, particularmente, tenho um carinho a mais pelo programa. Tá? Aqui eu ainda não me acostumei. Mas
mediante a live da Receita Federal que aconteceu no dia 12 de março, tudo indica que provavelmente em 2026 não terá mais programa gerador. Será feito tudo de forma online. Tudo indica. Então, caso você queira ir se acostumando com esse rapazinho aqui, já vai logo transmitido. Caso não, você seja apegado ao programa, que nem eu, vá se despedindo. Eu já vou preencher a última declaração com tom de adeus. Ok? Vamos adiante. E a declaração pré-preenchida, né? Aqui também teve alguma polêmica, tá? Teve uma polêmica também, uma exclamação aqui de polêmica. A declaração pré-preenchida, ela vem com as informações da declaração do ano anterior, como declarações de cadastro, identificação, endereço, ocupação, por aí vai, tá? E o mais importante, na minha opinião, certo? O mais importante, ela vem com os rendimentos, um asterisco aqui de importância, e pagamentos da DIF, declaração do imposto de renda retido na fonte, ADMOB, declarações imobiliárias, declarações médicas e o Carnê-Leão. Tirando o Carnê-Leão, essas três aqui, vou colocar aqui para cá, são as empresas que transmitem. E aqui vem a questão da polêmica. A Receita Federal, o secretário da Receita Federal, com todo aquele seu estilo de paletó e argola, falou que por problemas internos nos servidores da Receita Federal do Brasil, a declaração pré-preenchida só irá ser fornecida 1º de abril. Isto é, o problema foi devido ao acúmulo de informações dessas declarações aqui que as empresas enviam. Tá? Que as empresas enviam a declaração original, depois retifica. O prazo de entrega dessas declarações aqui, eu vou puxar outra seta, era dia 28/2. Tá? E aí as empresas vão o quê? Retificando. Enviou a original, e aí depois vai o quê? Retificando. Tá? Esse é o grande problema. Tá? Só que a Receita Federal não deveria, pelo menos, ter dito que há um problema interno, porque nós, profissionais de contabilidade, estudantes e afins, sabem que nós também temos inúmeros problemas internos. E se a gente deixar de entregar fora do prazo alguma declaração dessa, a gente paga multa pelo cliente. Então, será que não seria o ponto da Receita Federal postergar o prazo da declaração? Eu acho que seria uma saída, sendo bem sensato. Uma saída, devido ao nosso acúmulo de informações, a gente vai postergar excepcionalmente esse ano para o dia 30/6, como aconteceu na pandemia. Né? Então, eu acho que seria interessante. Beleza? Ok, pessoal? Vamos adiante. E aí, para você que quer ter uma prática de maneira bem didática, bem prática, com exemplos, 16 exemplos de declaração do imposto de renda, passo a passo, ficha por ficha, iniciando onde baixa o programa, basta acessar esse QR Code. Tem um curso de declaração de imposto de renda pessoa física online. Tá? Isso mesmo, vai ser online, com certificação. Para você que é estudante, vai valer como horas complementares. E para você que é profissional, você vai ter acesso durante 1 ano a este curso. Tá? Então, presta bem atenção. Nesse curso eu ensino a teoria e a prática. A teoria de forma pegando embasamentos legislativos, tá? A legislação extensa do imposto de renda, e aplicando na prática, dentro do programa. Quais são os documentos que você vai solicitar ao cliente, caso você queira ganhar uma renda extra? Checklist,
E ainda digo mais, ensina você a vender, efetuar um contratinho de assessoria, certo? Entenda, o imposto de renda pessoa física é um empurrão de todo aluno de ciências contábeis, de administração, para ganhar uma fonte de renda extra e até mesmo conhecimento, tá? Dito isso, presta atenção, tá? Presta atenção. O imposto de renda, tá? Ele não é só anual. Lembre-se, próxima live, nessa semana, na outra, eu vou falar um pouco mais sobre Carnê-Leão. E o Carnê-Leão você pode prestar um serviço de assessoria mensal. Ok? Pessoal, se inscreva, certo? Me acompanha aqui no canal do YouTube, Professor Jorge Barros. E meu muito obrigado para você que se inscreveu, que deu um joinha, que assistiu até o final, que eu consegui tirar uma dúvida sua, que eu fiquei aqui até você entender, tá? Muito obrigado pelo olhar, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Um beijo no coração e até uma próxima. Tchau, tchau!